Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então vamos para mais um encontro, né? Dentro da nossa dinâmica desse período e entramos aqui no último item do tópico 3, né? Então vamos conversar hoje sobre bioética e o agir cristão. É um tema interessante e que faz parte desse nosso universo, da nossa vida e de toda a relação que temos com a saúde e com a própria vida. Não só a nossa vida, mas a vida de modo geral, né? A vida dos animais, a vida dos outros animais, a vida vegetal, enfim, cuidar da vida, né? Que também é uma grande preocupação da igreja. Mas veja bem, eu gostaria de falar um pouco da bioética, o que é a bioética, onde surgiu, por que surgiu, como surgiu e qual a importância dessa ciência para o conjunto da nossa reflexão teológica. Então, a bioética ela é uma área de estudo interdisciplinar, isto é, envolve outras ciências, tá? Outras problematizações, como por exemplo o direito, a própria biologia, e a teologia acaba se envolvendo aqui porque o que interessa muito para a teologia é a nossa vida, tá? Por isso que a bioética é uma área de estudo, né, como eu disse antes, interdisciplinar, que envolve todo o conjunto de uma reflexão, tá? E a palavra bioética vem de duas outras palavrinhas, né, de dois outros radicais, que seria a bio, né, que vem do grego vida, significa vida, e o ethos, que nós já falamos ontem, né, da ética, que é esse respeito à moral. Então, bioética é esse conjunto de normas que vão surgir para nos orientarmos para a própria vida. Não só a nós, mas principalmente alguns profissionais, principalmente da área da saúde. Bom, mas como e onde surge esse conceito de bioética? Foi lá pelos anos de 1927, com um artigo publicado por um pensador alemão, né, chamado Fritz Jar. Ele publicou esse artigo numa revista chamada Cosmos. Cosmos quer dizer ordem, tá? Traduzindo para o português. Bom, ele levantou alguns questionamentos, né, sobre o cuidado com a vida. O cuidado não só com a vida humana, mas com a vida de modo geral. Né? Como que nós cuidamos daquilo que nós fazemos parte, daquilo que somos, que é a própria vida. Então, nesse sentido, os estudos dele avançaram e outros pensadores deram continuidade, né? Inclusive, a gente ainda hoje existem cursos, né, disciplinas nas escolas falando desse tema de bioética, tá? Então, por isso que a bioética ela vem como meio de problematizar, tá? O que está oculto na pesquisa científica, principalmente, ou na técnica médica. O que é isso? Aquilo que diz respeito ao ser humano, o cuidado com o ser humano. Então eu não posso fazer a pesquisa de qualquer jeito, né? Eu não posso fazer uma pesquisa, tive uma ideia e vou desenvolvê-la. Não, eu tenho que ter um compromisso com a ética, tá? Depois eu vou dar um exemplo do que está acontecendo hoje, principalmente nesse período de quarentena, né? Como que estão as pesquisas com relação a um remédio, a uma vacina contra o novo coronavírus.
Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, por isso que muitos cientistas são cautelosos, por isso que muitos médicos, farmacêuticos, né, são cautelosos nesse sentido. Quando eu falo de farmacêuticos, são aqueles que trabalham na linha de frente da farmácia, quer dizer, da pesquisa. Não que está na farmácia vendendo o produto, mas o que está lá no laboratório produzindo um antídoto, um remédio ou uma vacina para curar uma determinada doença. E aí que entra a bioética. Então, dois autores que estudaram bastante a bioética depois e passaram a desenvolver e a trazê-la mais próximo de nós, por incrível que pareça, né, é um médico alemão também, chamado Tom Belchamp. Ele vai trabalhar em cima da bioética, e um outro filósofo e teólogo chamado James Childress. Né? Eles dois vão trabalhar nessa linha de raciocínio com relação a essa parte da ética. Veja bem, juntos esses dois, né, esses dois destacados estudiosos da bioética, como está no nosso texto, escreveram o livro Princípio de Ética e Bioética, Biométrica, de Ética e Biométrica, que contém a formulação dos princípios bioéticos básicos inspirados em grandes sistemas éticos de filósofos considerados cânones, filósofos importantes do conhecimento ocidental, como o alemão Immanuel Kant e o inglês Stuart Mill. Quer dizer, a partir daí eles começam a desenvolver e a ter essa preocupação. Um outro pensador, chamado Peter Singer, também vai entrar nessa linha de trazer uma reflexão profunda, tá? Principalmente quando ele vai analisar questões polêmicas, como o aborto e a eutanásia, tá? E libertação animal, né? Que é isso, né? Que funda a teoria dos direitos dos animais. Né? A gente hoje tem que tratar os animais também com muito respeito, não pode ser de qualquer jeito. E aí, o Peter Singer, por exemplo, quando ele vai discutir o aborto, a eutanásia, é um problema seríssimo. Como é que eu vou decidir se a pessoa tem direito de escolher a morte? Né? Como é que eu vou escolher a questão do aborto? Então, são debates seríssimos e que envolvem vários fatores da sociedade. Vários fatores. Por isso que é muito importante a teologia trazer esse debate para dentro da nossa discussão. E o nosso agir no conjunto da sociedade. Como é que fica essa questão? Tá certo? Então, a importância social da bioética, ela vai centrar justamente no fato de que ela procura evitar que a vida seja afetada por alguns tipos de vida, tá? Diferentes, né? Que sejam considerados inferiores aos outros. Então, o que esses autores vão discutir? Que não há aqui um debate se eu sou superior ao outro, seja esse outro ser humano, ou aos animais, ou à floresta, né? Quer dizer, a fauna e a flora. Então, quer dizer, todos são importantes. Existe na natureza um equilíbrio, tá certo? E esse equilíbrio tem que ser levado em consideração. Eu não posso, hipótese alguma, desmatar a Amazônia ou qualquer floresta. Qualquer floresta. A Amazônia é porque é mais próximo de nós. Porque eu vou provocar um desequilíbrio climático no mundo. No mundo, não é no Brasil não, é no mundo. Então, por isso que lutar pelo equilíbrio de florestas importantes, tá, não é brincadeira. Tem a ver com a vida. A minha vida, a sua vida. Há uma discussão muito importante nesse campo da bioética, da ciência, da medicina, da biologia, com relação, da antropologia também, com relação que se nós estamos desmatando, ocupando os lugares de outros animais,
eles vão para a convivência urbana. E aí, algumas doenças que são específicas desses animais passam para nós, como é o caso do novo coronavírus. São tipos de vírus, né, que convivem com os animais e se passa para o humano, nós não sabemos como que o nosso corpo vai suportar esse ser estranho em nosso organismo. Então, isso é discussão da bioética, mas ela discute outras coisas também, né? Outras estruturas também, muito importante para a nossa realidade. Então, não é só essa questão aqui não, tá certo? Por isso que há aqui uma grande preocupação na disputa e na discussão com relação, por exemplo, à utilização de células tronco embrionárias e suas mais diversas problemáticas. Para a gente entender, por exemplo, eu vou tirar de um embrião uma célula para curar uma determinada doença. Isso envolve ética, isso envolve vida, isso envolve respeito. Por exemplo, na minha área da filosofia e da teologia, quando nós vamos fazer uma pesquisa e que eu vou entrevistar vocês, vou fazer uma pesquisa com vocês, vou entrevistar cada um de vocês. Eu preciso colocar essa minha pesquisa no Conselho de Ética, para que ela seja aprovada, porque eu vou expor aquilo que vocês me falarem. Eu talvez não vou citar o nome de vocês, mas a sua fala vai estar lá, para eu ser fiel àquilo que você me diz e você concordar. E isso há documento. Quer dizer, vocês concordam em dar essa entrevista para mim, para compor a minha pesquisa, e aí vocês vão assinar: eu autorizo Giovanni Pomuceno Mota, RG, CPF, Pererê, Pororó, a usar os dados que estou fornecendo. E da mesma coisa, eu tenho que fazer um documento para vocês de usar esse material com muita retidão, tá certo? Então, por isso que a bioética, ela vai cuidar especificamente da vida, tá? Então, por isso que quando entrou na nossa discussão, há anos atrás, o bebê de proveta, inseminação artificial, tudo isso envolve a bioética. Tudo isso envolve um profundo respeito com a vida, tá certo? Então, fazer experimento com animais, como, por exemplo, os ratinhos, coelhos, macacos, cavalos, nos laboratórios, porcos, tudo isso tem uma discussão de bioética, tá? De ética. Não pode ser feita de qualquer jeito. Um médico, ele não pode prescrever um remédio para uma doença que não seja indicado para aquela doença. Daí o problema, nesse momento do novo coronavírus, que alguns médicos se recusam a prescrever, né, a emitir uma receita para para essa doença do coronavírus, com um remédio que não faz efeito, porque ele tem outros efeitos colaterais que podem ser piores, tá certo? Aí você fala assim: mas já que vai morrer, toma. Não tem esse negócio, já que vai morrer. Quem decide a vida é Deus, né? Agora, você coloca a responsabilidade na mão de um médico, o que ele vai escolher. Por isso que essa discussão aqui, esse caso é sério, tá? E que deveria ser mais debatido nos ambientes escolares, e não só nos ambientes escolares, mas nos nossos ambientes de convivência religiosa também. Por isso que a igreja é bastante cautelosa com relação a todos esses debates. E por isso que aqui na teologia nós temos esse cuidado de discutir esse assunto aqui com muito respeito e com muita determinação.